esses 4 hábitos, né? O sono, a alimentação, a higiene e a ordem. E a gente fala de hábitos ou de pilares porque, de fato, eles permitem a sustentação de todos os outros aspectos, né? Quando o sono, a alimentação, a higiene ou a ordem não estão bem, a pessoa se desestrutura. E aí eu queria que a gente começasse fazendo uma reflexão sobre nós mesmos, né? Se nós não dormimos bem, não nos alimentamos bem, se porventura a gente não conseguiu, né, sei lá, escovar os dentes após o almoço ou tomar um banho após a academia, a gente se sente um pouco desestruturado, né? Então, e se a gente está numa rotina toda alterada, pensem quando a gente viaja e muda o fuso. A gente demora um tempo para se adequar ao novo fuso horário, né? Ou se a gente está com uma criança doente e fica naquele dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda. Essa falta da rotina faz com que a gente se desequilibre, né? Então, esses pontos eles são fundamentais para a vida toda, mas na educação infantil eles são ainda mais importantes porque eles mexem justamente na afetividade, né? E aí a gente vai começar refletindo um pouco sobre isso, né? Então, já falei, né? São para a vida toda, não são somente para a educação infantil, mas nós estamos aqui pensando na educação infantil, né? E aí, antes da gente entrar nos hábitos propriamente ditos, eu queria provocar uma reflexão em vocês, né? Vocês sabem qual é um dos maiores desafios dos professores, especialmente dos alunos mais velhos, nos dias de hoje? Alguém tem alguma ideia? Tá bom o áudio para vocês? Porque o meu retorno tá ruim, aí eu estou na dúvida se... Vocês têm alguma ideia de qual talvez seja um dos maiores desafios dos professores hoje? Não é tão diretamente ligado aos 4 hábitos, mas é uma decorrência deles. A atenção. Existe uma questão hoje em dia que é a desmotivação, né? E aí eu justo queria começar com isso, e até dessa vez trouxe até colinha, né? Porque normalmente, para eu não perder o raciocínio, né? A gente tem hoje um desafio no mundo, e muito menos no nosso colégio, acho que é até meu próximo slide, né? Que eu falo, no nosso colégio a gente vive um cenário diferente, mas no mundo a gente vê que as crianças, os adolescentes, muitas vezes não querem nada, né? Eles estão um pouco embotados, né? E por que isso? Porque está faltando uma formação num aspecto que é central, que é a formação da vontade e da afetividade. Por isso aqui a gente vive um cenário diferente, porque a gente dá muita atenção para esses aspectos, né? E quando a gente dá atenção para esses aspectos, a vontade como que acorda. Ao invés dela ficar adormecida, né, ela desperta. Então, há uma força interior que move a criança, que move o adolescente. E os 4 hábitos estão diretamente relacionados com esse aspecto, que é a educação da vontade. Parece que não, num primeiro momento, porque a gente pensa assim, puxa, se a criança é pura afetividade, né? Vocês têm isso claro? De que a gente tem inteligência, vontade e afetividade. E a criança, ela, claro que tem inteligência e vontade, mas está muito mais em potência do que em ato realizado. Eles estão desenvolvendo. As crianças da educação infantil, que é a idade dos nossos filhos. Eu sou mãe da educação infantil, não sei se todos sabem, mas eu quase bingo a educação infantil, porque eu tenho filho no maternal 1, no jardim 1 e no jardim 2. É que acho que não dava tempo de ter no maternal 2 também pelo ciclo gestacional, né? Mas assim, então os nossos filhos da educação infantil, eles ainda nem viraram a chamada idade da razão, né? Então, o que acontece é que eles ainda estão num momento muito afetivo. E aí pode parecer que não tem relação os hábitos com a vontade, mas a bem da verdade é que a gente está dando para eles justo os pilares para o crescimento deles, né? Então, onde eles vão poder se apoiar para crescer de uma forma sustentável, né? E justamente desenvolvendo a vontade, e um pouco essa é a nossa conversa de hoje, né? E aí... eu queria pensar com vocês assim, quando a gente pensa na educação da vontade, a gente pensa na educação das virtudes. É claro que vontade não é somente virtudes, né? Vontade é aquele mover interior, um desejo em busca do bem que a inteligência encontrou como verdade, né? Mas as virtudes ajudam muito, porque as virtudes, elas ordenam a vontade, a afetividade e a inteligência. E mais do que isso, porque às vezes a gente pensa assim, o que é uma virtude? Quem já estudou virtude decora, né? Um hábito bom.
É verdade, é um hábito bom, eu não vou negar, né? Não vou mudar o conceito de virtude. Mas mais do que um hábito bom, as virtudes nos amadurecem. Uma pessoa madura é uma pessoa virtuosa. Quando a gente encontra, que é a grande crise dos millennials, que é um pouco a nossa geração, né? Assim, quando a gente ouve dos millennials e da próxima geração, que acho que é a Z, quando se fala no mercado de trabalho, as dificuldades e tal, é porque, no fim, uma geração pouco amadurecida, que não consegue enfrentar as dificuldades, né? Então, eu lembro, eu já devo ter contado aqui alguma vez, mas é que para mim foi inesquecível. Era um pai, já faz alguns anos, ele era um top dentro de um banco de investimentos, e ele estava fazendo seleção de trainees, e ele não conseguia preencher a vaga, porque os trainees queriam plano de saúde, vaga de estacionamento, vale não sei das quantas, sabe assim? Então eles tinham tantas demandas do que eles queriam, que ele falava assim, gente, mas trainee, a premissa é não ter benefícios, né? A premissa é você sofre um pouco, rala um tanto, cresce, e aí você ganha a vaga de estacionamento, isso e aquilo outro. Mas o pessoal já chegava querendo, sabe, assim, né? Então, é um pouco isso, você precisa ter esse amadurecimento, e as virtudes trazem esse amadurecimento. A gente, como pai e mãe, percebe muito na nossa vida, né? Quanto a gente não cresceu em maturidade a partir do nascimento dos nossos filhos, porque aí foi necessário, muitas vezes, né? Então, é aquela virtude que a gente ganha por necessidade, de força mesmo, quando uma criança, né? Bom, eu tô vendo várias com bebês, né? Que os bebês nascem dormindo a noite inteira, e aquele dorme e acorda, exige uma fortaleza, uma entrega que nos amadurece, né? Não é fácil, mas nos amadurece. Então, eu queria identificar hoje criar essa identificação hoje, as virtudes como um processo de amadurecimento. E os 4 hábitos justamente integrados a esse processo de amadurecimento e início do processo de aquisição das virtudes, né? E aí eu queria também pensar com vocês assim, quem nós desejamos formar? Porque às vezes a gente, e aí serve para todas as fases, né? Se eu tenho um filho pequenininho ainda na educação infantil, às vezes tenho na educação infantil, já tenho no fundamental, né? E às vezes tem até no médio, por quê? Né? Então, quem é essa pessoa que eu estou formando? O que eu desejo que ela tenha? O que eu desejo que ela conquiste? Como eu desejo que ela seja? Evidente que eles não vão ser exatamente como a gente planejou, porque graças a Deus eles são livres e saem muito melhores, né? Mas assim, o que a gente deseja, né? Porque quando a gente pensa nisso, a gente projeta muitas vezes o adulto, né? A gente projeta a pessoa já após essa primeira fase da educação básica, assim, né? Então, quando a gente mira no adulto, a gente consegue perceber como o processo é importante, quase como uma escadinha, né? Então, se eu vou dando as bases, vou dando os trilhos para a criança se formar, ela de fato cresce de uma forma mais do que saudável, mais sustentável, né? Há alguns anos, quando eu comecei a falar com os pais da educação infantil, eu me lembrei muito, eu estou no colégio há bastante tempo, né, e fiquei a primeira parte toda do meu trabalho com adolescentes. Me lembrei muito de muitas mães que me falavam assim, como é importante educar, formar esses primeiros hábitos que vão dar origem à vontade na infância. Né? Porque aí às vezes, uma mãe me falava assim, às vezes a mãe, quando tem um filho adolescente, fica lá toda preocupada com namoro, na época não tinha tantas redes sociais, mas já tinha os videogames, faz tempo, né, eu tô velha, mas redes sociais não estavam na palma da mão nessa época ainda não, mas assim, os games, né, então tinha toda a preocupação com os vícios, que no fim só mudou de forma, mas continuam existindo, né. Ela falava assim para mim, então as mães ficam preocupadas com essa fase, mas não educam às vezes o autocontrole na infância. E aí acham que o adolescente vai de repente desenvolver um autocontrole quando estiver namorando, né? E as coisas não são assim, de repente, elas são processuais. Então o que a gente faz agora vai cultivando um autocontrole de repente para lá na frente, né? Então existe uma relação muito direta entre os hábitos e a aprendizagem, entre os hábitos e as virtudes, né? Entre os hábitos e um corpo saudável. Então um pouco essa é a dinâmica da nossa reflexão de hoje. Tudo bem até aqui? Sim? Me encanta muito essa frase do Píndaro, que é torna-te o que és, né? No sentido de que a gente quer muito ajudar as pessoas a, de fato, transformar
em ato tudo que tem em potência, porque os nossos filhos, os nossos alunos, eles têm muito por realizar, eles têm muitos talentos, né? Eles têm uma inteligência e uma vontade a serem colocadas em ato, né? O que isso significa? Assim, a ser desenvolvida, que de fato, com o raciocínio, pensem sobre as coisas, conheçam as coisas, descubram a verdade, né? Que tenham vontade forte, que sejam pessoas que saibam um pouco nadar contra a corrente, né? São essas pessoas que mudam o mundo. E é isso que a gente deseja, não é? Filhos que façam o que é bem, independente do entorno. Porque o entorno, vamos combinar, não está dos melhores, né? Mas nunca esteve. Porque às vezes a gente idealiza umas épocas históricas, eu sou historiadora, né? E aí eu adoro, assim, quando é muito gostoso conversar assim com as pessoas, porque às vezes se idealiza, né? Assim, porque os primeiros cristãos viviam, porque tem uns relatos, né? Como se amam, vocês já ouviram isso, né? Como se amam e tal. Eu penso, mas não é que assim, soltavam corações, né? E aí todo mundo vivia assim, na maior harmonia, né? Havia um esforço. O entorno era o Império Romano, assim, que só crucificava e queimava quem era contra os deuses pagãos, assim. Então não era o melhor dos cenários, né? E o bonito de formar uma pessoa boa e de, enfim, né, de ajudá-la, é que ela vai justamente viver esse bem independente do entorno. E essa é a grandeza da vida, né? Dessa liberdade de, independente do que me cerca, eu consigo escolher o bem. Então, eu queria que a gente, por isso eu trouxe essa frase, né? Para que a gente pensasse, a gente tem uma missão de ajudar os nossos filhos a tornarem-se quem eles são chamados a ser, né? E é um desafio maravilhoso. E aí, bem, né? O que a gente, qual é a relação dos 4 hábitos com tudo isso, né? Pensar que os 4 hábitos são essa base, né? Então, são os pilares, e a gente vai refletir sobre cada um deles. E a gente vai começar pela ordem. E aí eu pedi, a inteligência artificial fez praticamente todas as imagens da minha apresentação. E foi muito interessante porque eu não consegui fazer a dos pilares, porque a inteligência artificial errava os nomes com as cenas. Então a criança estava lá comendo e estava escrito higiene. Aí eu falava, poxa, mas assim, realmente você é inteligente até a página 2, né? Porque na hora de combinar imagem e nome, ela não conseguia. Mas de resto, acho que ela até fez direitinho. E aí, quando saiu, eu pedi assim, monte-me, por favor, uma brinquedoteca muito organizada. E aí me veio essa imagem, eu pensei, nenhuma brinquedoteca do mundo deve ser assim, só que não tem crianças, né? Então, e eu deixei de propósito, porque eu pensei, nenhuma é assim, e é bom que a gente saiba. Então eu vou pôr justo para a gente comentar, né? A ordem, quando a gente pensa, né, o que é um lugar ordenado? Eu cheguei aqui hoje, tinham algumas mães. Essa mesa estava aqui no centro, o piano estava mais para cá. Não estava desordenado, estava usado, né? Que é um lugar de aula. Então, lógico que o piano tinha que estar em cena, a mesa estava como mesa de apoio. Aí, claro, a gente afasta para a palestra, né? Mas as coisas, elas têm um dinamismo próprio da vida. Então, esperar que uma caixa de Legos permaneça, porque aqui é Lego, não sei se vocês conseguem visualizar, né? Mas assim, que as caixas, aqui é uma mesa daquelas que tem aquelas, como chama? Tábua, sabe? Que você fixa o Lego. Então, não ficou tão bom, né, na distância, mas enfim. Então, isso aqui é tudo de Lego. Aí eu lembro que na hora que eu olhei, eu falei, imagina que uma caixa de Lego onde tem alguém vai ficar assim, né? E não é para ficar, porque ordem não é mania, né? Ordem não é showroom, né? Eu gosto muito quando falo, a nossa casa não é um showroom, né? Que a gente entra... Porque quando a gente entra, inclusive as medidas são todas erradas, né? Pra gente achar que o lugar é enorme. E a bem, na verdade, é que se a gente deita na cama, os pés e a cabeça ficam pra fora. Mas, enfim, né? Não é verdade? Assim, é tudo minúsculo quando a gente visita. Mas é claro, a gente só entra e visita. É quase um museu. Mas uma casa de verdade não é assim, né? Então, ordem não é mania. Mas ordem é por onde a gente começa. É o primeiro, né? É a primeira das virtudes. E por que a primeira das virtudes? Porque a criança capta a beleza material da ordem. Então, tudo bem, não precisa ser maníaca, mas concordam que também se passa um furacão aqui, fica ruim, né? Então, uma coisa é eu chegar ao auditório e ele estar planejado para uma aula, com um piano ao centro e a mesa aqui ao lado como uma mesa de apoio. Outra coisa é a gente entrar aqui e essas cadeiras estarem todas reviradas, né? O lugar estar sujo.
Vocês entendem? O piano caído, aí fica, entende? Aí não é usado, aí é desordenado. Então essa primeira diferença eu penso que é muito importante. O desordenado, ele se opõe ao ordenado. Agora o feio, o mal cuidado, o sujo é diferente, né? Então o uso, ele dá uma bagunçada. Agora a sujeira, o estrago, esses não, né? Isso já é uma outra coisa. Então a gente vai pensar na ordem primeiro. E aí alguém falou para mim, acho que é a segunda ou terceira vez que eu vou assistir essa sua formação. Mas ordem era sempre o último a ser apresentado. E aí eu falei, não, dessa vez eu vou começar pela ordem, né? Porque ela nos ajuda inclusive com todos os outros aspectos. E a ordem, ela nos ajuda para a vida toda, né? Então a gente vai ver do ponto de vista das crianças e do ponto de vista dos adultos, né? Então, por favor, não leiam, porque a inteligência artificial não sabe escrever, nem em português, nem em inglês dentro das imagens. Tá cheio de erros de grafia em inglês, mas é que a imagem ficou tão bonitinha, né? E é o que eu falei, eu vou deixar. Mas o fato é que a gente hoje destrincha dentro da ordem esses 4 pontos pensando nas crianças e na gente também, né? Porque sempre que a gente reflete nas crianças, a gente reflete na gente também. A ordem material, as crianças vivem muito aqui na escola, né? Então eu não sei se vocês sabem, mas a criança chega, ela tem um lugar para pôr a mochilinha, aí ela abre a mochila, ela tira o kit higiene, ela tira a garrafinha de água, depois ela é convidada a guardar todos os brinquedos, todos os itens de atividade depois da rotina. Se vão à brinquedoteca, elas só saem depois de pôr em ordem a brinquedoteca. Se vão ao parque lá de cima também, que lá tem parque de areia, né? Tem como chama aquilo? Eu chamava de motoca, mas agora tem um outro nome. Vocês sabem qual que é, né? Aquele que parece uma bicicletinha, só que é de criança. Então eles também têm que estacionar. Então cada lugar do Brasil chama de um nome, né? Mas na minha época era motoca, né? Aquele pequenininho. Então eles têm que estacionar. Se jogaram futebol, tem que fechar a quadra. Então é importante isso para eles e eles são convidados a fazer isso na escola, né? Depois de realizar as atividades com livros, eles devolvem. Se foi um momento de leitura, eles devolvem na biblioteca da sala. Então é bem bonito isso, né? E eu não sei se vocês têm crianças pequenininhas, mas criança pequenininha gosta de brincar de guardar, vocês já viram? Tira da caixinha, devolve na caixinha. E fica às vezes um tempão, né? Tira da caixinha, devolve na caixinha. Às vezes tem aqueles saquinhos zip, aí tira do saquinho, é a mesma... E a criança gosta de fazer isso, né? E ela vibra, e ela comenta, mamãe, olha, eu estou guardando, né? Então, por quê? Porque a criança, ela percebe, né? Aquilo é um exercício interessante para a criança que remete à ordem material. Mais do que mania de organização, porque eu tenho medo de mania, sabe? Porque às vezes a gente vira a mãe ou o pai neurótico. Então assim, tem que guardar, tem que estar ordenado, uma caixinha para cada coisa. Isso é muito bom, mas é bom por um motivo maior. Porque cada coisa em seu lugar mostra que a vida tem uma estrutura. E a estrutura vai formando na cabeça das crianças a lógica. Então, é claro, quando a gente termina de brincar de Lego e ficam todas as peças espalhadas, para além de uma consequência óbvia que alguém vai pisar nessas pecinhas, pode se quebrar essas pecinhas, depois nunca mais se acha essas pecinhas, né? Porque aí vai parar debaixo. Na minha casa tem um monte de lugar para parar embaixo, porque tem um piano, tem instrumento é o que não falta. Não sei se todos sabem, eu sou casada com o tio Léo, né? Então, instrumentos tem para todos os lados. Aí, de repente, você acha um Lego dentro da case como chama aquilo? Do violão, né? Porque alguma criança foi lá e... né? Então, nunca mais se acha. E aí não é possível mais brincar, né? Porque o brinquedo se quebrou ou se perdeu. Então, tem isso, mas também tem uma coisa de que quando a gente devolve as coisas nos seus lugares, a gente mostra que há uma estrutura. E o mundo tem uma estrutura. As coisas têm o seu lugar, né? Então, se a gente pensar na criação, a criação tem uma estrutura e um funcionamento, né? Que remete a essa lógica. É evidente que não é imediato para a criança, mas vai ajudando a compor essa estrutura mental, né? Então, a ordem material nos ajuda muito nisso, né? Depois, a gente pensa na ordem temporal, que é a da rotina. Tudo que a criança gosta da ordem material, ela não gosta tanto da ordem temporal, né? Porque é que envolve contrariação. A criança está lá brincando, agora é hora do banho. Ah, não quero. Mas claro, quem queria, né? Então, assim, nós também não quisemos quando tínhamos essa idade e está dentro da normalidade. Mas, né, a ordem temporal, essa rotina, né, elas
ela também ajuda a dar essa segurança, mais aqui do que estrutura, segurança. Então, sabe quando às vezes a gente conversa com a professora, a tutora dos nossos filhos, e a gente se surpreende que a criança aqui é um pouco mais calma do que em casa? Porque a rotina aqui é bem fixa. Porque, claro, né, são 18 crianças, 15 crianças, 10 crianças. Na nossa casa tem uma flexibilidade que, graças a Deus, existe, porque nós somos normais, né? Não é um quartel que apita um negócio, almoço, né? Apita outro negócio, não é, né? E a escola também não é um quartel, é evidente. Se a criança precisa de um tempinho a mais para almoçar, ela tem. Se ela demora um pouquinho mais no banheiro, ela também tem esse tempo, é evidente. Mas a rotina é um pouco mais certinha, porque eu tenho que coordenar 10, 15, 18 crianças, e aí não dá para ser na hora que eles quiserem, né? Porque a hora que eles quiserem já foi. Então, aqui a rotina é bem fixa nesse sentido. E é bonitinho, não sei se vocês sabem, elas começam um dia, muitas vezes, passando a rotina com as imagens do que vamos fazer, né? E com os escritos. Aí elas podem até me corrigir, porque elas estão lá atrás, eu já estou com medo de falar bobagem, né? Mas não tem uma rotina que fica assim, e ela vai caminhando e a criança vai entendendo o que tem agora, né? O que vem agora? O que vem agora? Né? A rotina, ela dá segurança para a criança. Porque a criança não é como a gente. Eu estou aqui de frente a um relógio que colocaram no início desse ano, que foi a graça dos palestrantes, né? Porque a gente sabe se vai terminar no tempo ou se não vai. A gente se ordena pelo relógio. A gente tem noção de quanto são 5 minutos, quanto é 1 hora. A gente consegue ter essa noção. A criança não tem. Se a gente fala assim, quem nunca viajou de carro e a criança, a gente já está chegando e a gente acabou de sair da garagem, né? A gente tirou o carro da garagem, a gente já está chegando e a viagem é de 3 horas. Aí você pensa, nossa, vai ser fácil, né? Aí faz o primeiro joguinho que dura 15 minutos, agora a gente já está chegando, né, mãe? É melhor dormir que aí você vai chegar mais rápido. Né? Eles não têm essa noção do tempo. Então, quando eles têm a noção da rotina, após fazer a leitura, vem o parque. Aí eles captam, eles vão ficando seguros. Não adianta falar para eles, a leitura dura 15 minutos. O que são 15 minutos? Mas, após a leitura vem o parque, bom, pergunte para algum filho de vocês se eles não sabem qual é a hora do parque. Porque, inclusive, eles avisam a professora, muitas vezes, né? Agora é o parque, né, tia? Porque, claro, né, eles já entenderam, finalizou a atividade anterior ao parque, próximo é o parque. Então, essa rotina traz segurança, acalma a criança. Essa repetição, que às vezes pode parecer monótona, para a criança é elemento de segurança. Então, sempre que a gente tem uma criança ou um adolescente um pouco, né, desequilibrado, me entendam bem, né, do ponto de vista, assim, normal, né, a gente olha para a rotina temporal, né, para a ordem temporal. Está dormindo bem, está respeitando os horários, está se alimentando na hora certa, geralmente a criança tende a dar uma aquietada, né, a se estruturar. Então, a gente vai fazer depois quando a gente falar dos outros hábitos, vai ser importante a gente pensar, será que eu tenho uma rotina na minha casa? Isso serve para os grandes também. Eu falo como tutora de alunas, assim, eu tenho alunas grandes como tutoradas minhas, né? Eu sou tutora de alunas de nono, de ensino médio e tal. Então, assim, faz falta dormir num horário adequado, faz falta jantar num horário adequado. Às vezes tem alunas que falam para nós, nem como tutora, nem como aluna de tutoria, né, assim, eles falam, nossa, na minha casa o jantar é a hora que Deus quiser. A hora que Deus quiser é um pouco complicado, gente. Porque assim, o sono vem, a fome vem, o mau humor também vem, aí a irritação vem. Então, né, a digestão é necessária para um bom sono. Então, tudo isso precisa ser pensado, né? E aí pensar também que a gente pode conduzir essa rotina. Vocês assistiram Mary Poppins? Vocês lembram quando a Mary Poppins chega naquele quarto? Né? Tá tudo fora de... Aquele é um quarto desordenado, né? Mas ela não chega e briga com as crianças. Tudo bem, é um filme, mas ela conduz cantando. E aí, claro, eu sempre sonhei quando eu era criança em fazer assim e a cama se fazer, né? Porque era impressionante. Aí, vocês lembram que a almofadinha e ainda faz assim e ela fica fofinha, né? Claro, não é mágica de estalar os dedos e as coisas, mas pode ser divertido, pode ser leve, né? E falo isso fazendo exame pessoal, porque às vezes é bravo, né? A gente precisa arrumar, já é a hora do jantar, já é a hora do banho, aqui tá tudo jogado. E não precisa, né? Pode ser divertido, pode ser com música, pode ser lúdico, pode ser brincando. Quem consegue guardar os vermelhos, os legos, os carrinhos, as bonecas, sei lá, né? Então, que a gente fale firme, mas sem brigar, né? E que a gente faça junto. Eles são muito pequenos.
Então, às vezes, aí sim é mais para os pequenos. Às vezes a gente chega, eles brincaram, as coisas estão espalhadas e a gente dá um comando. Agora é hora de jantar, arrumem a sala. Eu não sei se eles sabem se o arrumar que a gente idealiza é o mesmo que está na cabecinha deles, sabe? Porque, às vezes, o arrumar deles é, bom, eu vou pôr as bonequinhas todas sentadinhas aqui em volta e elas estão arrumadas. Mas elas continuam no meio da sala, entende? Então, é claro, o que ela entendeu que arrumou, e ela arrumou mesmo, mas ela não arrumou do jeito que a gente pensou. Aí a gente volta lá, as bonecas estão todas sentadas e você fala, você não arrumou nada, tá tudo aqui na sala. E na cabecinha dela, ela pode pensar, não, eu arrumei. Eu pus todas sentadas, como assim não arrumei? Claro que eu arrumei, né? Ou sei lá, o menino estaciona os carrinhos. Quem tem filho menino, às vezes eles fazem aqueles estacionamentos, né? Claro que eu arrumei, mãe, né? Continua lá no meio da sala. Então, que a gente tenha esse discernimento. A nossa cabeça não funciona como a cabeça da criança. Então, arrumar a gente tem uma caixa de carrinhos. Filho, vem cá, ó, agora você vai pôr aqui, sei lá, né? Enquanto a mamãe faz não sei o quê, quando eu voltar, vamos ver quem termina primeiro. Pode ser assim, né? E aí a criança fala, terminei, né? Geralmente eles terminam rapidinho para ganharem da gente e tá tudo bem, né? Porque eles são crianças. Tudo bem? Aí a gente vai para a ordem afetiva, né? A ordem afetiva é a ordem da obediência, do respeito, né? A obediência, ela é filha da ordem, né? Porque é um entendimento de que, bem, existe um convívio social, existe um ordenamento nas relações sociais. A minha avó, a minha professora, a minha mãe, elas não são minhas amiguinhas da escola com quem eu falo de igual para igual. Claro, a gente vive um momento complexo. Isso sim é um pouco complexo porque a gente não deseja como pais cair num autoritarismo do século passado, de imposição. Então a gente deseja sim uma proximidade com os nossos filhos. Isso é muito bom. É bom que sejamos próximos, né? Mas ao mesmo tempo, o autoritarismo não. Mas a permissividade também não. É necessário ter uma autoridade, especialmente quando eles são pequenos. Depois essa autoridade vai se transformar em amizade, sim, né? Existe uma outra formação que a gente dá, não sei quem participou, a gente deu no ano passado para um grupo específico, esse ano ela vai ser reproduzida para vários grupos. O Sérgio e eu, a gente dá falando sobre a amizade, a formação da amizade, e aí tem uma pirâmide que mostra assim, a base de toda a relação social de uma criança se dá tendo acesso ao pai e à mãe, né? A presença do pai e da mãe é base para a formação dessa socialização. E essa presença até uma faixa etária, até uns 15, 16, 18 anos, ela é presença no sentido de que eu tenho uma autoridade sobre você. Mas conforme essa pessoa vai ficando adulta, essa relação se transforma, mas a autoridade nem sempre se dilui, né? Pensem assim, quantos de nós não voltamos aos nossos pais agora, adultos, pedindo um conselho, né? Porque eles continuam sendo referência para nós. Então, é importante manter essa autoridade e ajudar a criança a entender que ela tem um lugar na sociedade, né? E que há uma forma de se comportar nas relações sociais e nos lugares, né? Então, todos os anos, nas apresentações de teatro dos alunos mais velhos, a gente dá um recado. Eu não sei se vocês já ouviram, mas a gente pede assim, mamães, por favor, fiquem com as crianças pequenas por perto, porque enquanto os mais velhos estão se apresentando no palco, às vezes as crianças vêm correndo e distraem quem está se apresentando. Você já deve, quem tem filhos mais velhos, já ouviu, é um recado que a gente dá todos os anos, né? Porque, de fato, um teatro não é um lugar de entrar correndo. Não é um lugar de ficar pendurado aqui assim, sabe? É claro que é gostosinho ver minha irmã daqui de perto. Mas se eu tiver 50 crianças, uma que seja, na verdade, pendurada ali, a pobre da aluna que está aqui, que não é atriz profissional, se desconcentra toda, porque aquele não é o lugar. A gente assiste sentado da cadeirinha, né? E esse educar os nossos filhos para que consigam assistir sentados da cadeirinha é um ordenamento afetivo. É ele entender qual é o lugar, qual é o momento, né? Tem lugar que a gente entra correndo, buffet de aniversário, geralmente a gente abre a porta e já foi, né? Onde será que está? É quase assim, deixa eu descobrir se está vivo ainda ou se caiu em algum lugar. Não tem problema entrar correndo num buffet infantil, concordam? É o lugar para se correr, é o lugar para se pular, é um lugar para falar alto, é um lugar para brincar, né? Mas assistindo a apresentação de teatro do irmão mais velho não é. E tudo bem, porque a gente também não faz tudo da mesma forma no mundo adulto, né? Aqui a gente se comporta de uma forma,
Mas sei lá, se a gente estivesse fazendo essa conversa aqui no Coisinhas, seria completamente diferente, né? Porque o ambiente ele traz uma necessidade de comportamento, de apresentação e tudo mais. Pois bem, isso posto, né, é claro que a criança não cumpra o que é esperado, tá tudo bem, porque ela é uma criança. Então, se de repente ela fala alto, a gente fala, aqui não pode. A gente ouve sempre, né, um alto e depois uma mãe sussurrando do lado, né? Tá dentro do normal. Ninguém vai crucificar uma criança que fala alto no meio. Claro, a criança ela tem ela ainda não tem esse controle todo, mas a gente tem que ajudá-la a ter esse controle, né? E isso faz parte da ordem afetiva, né? O mesmo na forma de se relacionar com as pessoas. Então, com a vovó não se fala assim, com a mamãe não se fala assim, né? Às vezes eles falam com a gente como falariam com ninguém, não deveriam falar com ninguém, né? Mas às vezes eles falam com a gente como, de um jeito, né? Então, sei lá, eu não vou fazer. Com a mamãe não se fala assim, né? Não precisa brigar, mas assim, aí precisa ser firme. Não, com a mamãe não se fala assim, com mãe não se fala assim, né? Então você não quer fazer porque, é porque eu ainda estou terminando de brincar. Então, ó, quando for assim, você me fala, mamãe, eu estou terminando de brincar. Será que eu poderia tomar banho daqui uns minutinhos? Posso terminar de fazer essa brincadeira? E aí a gente conversa. Agora, eu não vou fazer, não é uma opção, não se fala assim com a mamãe, né? E a gente vai, opa, eu passei sozinha? Desculpe. A gente vai ordenando esses afetos. A gente vai ajudando que entendam. Bom, assim não se deve falar desse modo, né? E isso é uma questão de educação. Vai se formando, inclusive, a ordem mental, que é o certo e o errado, né? Então, bastante importante. E depois, pensar que essa ordenação afetiva, né, ela envolve também a apresentação da criança arrumadinha, asseadinha, que se cuida, né, que está cuidada. Mais para frente, vai ter uma relação totalmente direta com o equilíbrio emocional, né? Pensar que no mundo dos adolescentes, o desmazelo, né, então esse descuidado com a apresentação, revela uma desordem interior, né? Então, sempre que a gente se depara com um aluno, uma aluna, não, aqui muito pouco, né, nem me vem de memória alguém, mas já orientando professores de outros lugares, lembro de uma vez que eu comentava sobre a apresentação de aparência mesmo dos alunos, e uma professora me contou, nossa, eu captei na hora que tinha algo acontecido quando um aluno meu começou a mudar completamente a aparência, né? Se descuidou, vinha, né, com os cabelos muito sujos e tinha alguma coisa acontecendo e de fato investigou e descobriu, né? Então, há uma relação direta, né? E aí, por fim, a gente entra na ordem mental, que é justa essa formação do certo e do errado, né? Então, do que eu posso e do que eu não posso fazer. E aí, assim, a criança vai percebendo o valor das coisas difíceis. E aí eu queria entrar um pouquinho nas crianças um pouco mais velhas, já de Fundamental 1, que começam a perceber o valor de fazer a lição, de estudar, aí vão bem na prova, né? E aí o que elas percebem? Que esse esforço, essa alegria decorrente de um processo que exigiu esforço, ela é mais duradoura do que a alegria de tomar um sorvete, por exemplo, né? Quem tem filhos no Fundamental 1? Ah, bastante gente. Então, aqui a gente não forma tanto na primeira infância, porque ela às vezes não percebe que o que custa vale tanto a pena. Normal, porque ela é muito pequena. Mas conforme elas vão crescendo, então já vão saindo da primeira infância, aí sim, porque começam a ter esses resultados que são mais visíveis, e elas conseguem perceber que um dura e o outro não dura tanto, né? A alegria de um sorvete, ela é passageira, é pensar na gente, né? Então aqui eu falo do Coisinhas porque ele é o lugar mais conhecido do público do catamarã, né? Tem docinhos maravilhosos e eu não ganho nada para fazer essa publicidade gratuita. Mas o fato é que, quanto dura a alegria desse docinho? O tempo dele ser mastigado, né? Porque depois que ele foi engolido já passou, né? Agora, sei lá, quando a gente consegue fazer um estudo, quando a gente consegue entregar bem um trabalho, pensando na gente, adulto mesmo, né? Quando a gente consegue se vencer e, sei lá, ir à academia com frequência, as coisas que a gente se planeja que são mais difíceis, a alegria é diferente, ela é mais duradoura, né? E aqui a gente forma isso na criança com ajudando nesse ordenamento mental. Aí eu trouxe uma reflexão para nós adultos, né? Então, o Leclerc, ele fala assim, que o problema da ordem é um problema fundamental na vida do homem. Porque no universo as coisas têm um lugar.
né? E há uma ordem imutável das leis cósmicas. Tudo bem, né? Aqui é só para a gente trazer para a nossa realidade adulta, né? Tem coisas que não admitem mudança, as chamadas leis divinas, né? E aí eu queria pensar com vocês como isso se manifesta na nossa vida também, né? Então, para além da educação infantil, pensando na formação dos adolescentes e dos adultos, né, o que talvez seja a nossa reflexão, aí muito para a nossa vida, mais do que para a das crianças. Qual é a ordem dos meus valores? Porque a criança ainda não... Essa ordenação dos valores vai vir a partir do ordenamento mental, né? Mas assim, quais são as minhas prioridades? Porque foi interessante, esses dias eu fiz uma reunião e uma pessoa que conduzia a reunião falava assim, hoje vocês saíram do urgente e vieram para o importante, né? E foi difícil se desconectar do urgente, era uma reunião que tinham diretoras e coordenadoras. E aí, na hora, é difícil, porque você está com a cabeça o tempo todo nas urgências, né? Eu preciso responder uma mãe, eu preciso não sei o quê, eu preciso encaminhar não sei o que lá, e E a reunião era para uma reflexão sobre a missão do colégio, tal. Então, assim, bem... Só que do que é o mais importante, né? Porque isso pauta, inclusive, como a gente conduz as emergências, as urgências e tudo mais. Só que, às vezes, na nossa vida, a gente só age nas urgências, né? Então, eu queria deixar esse convite a vocês de refletir sobre as nossas prioridades, quais são as coisas importantes, como que eu conduzo o meu dia a dia, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, claro, eu sei que a minha família é mais importante do que o meu trabalho, que eu preciso ter um tempo para Deus, mas às vezes a gente não vive a rotina dessa forma, né? E não falo isso apontando para ninguém, falo apontando para mim mesma, né? Porque às vezes a gente se enrola na nossa rotina de trabalho, né? E não consegue pôr, de fato, as coisas no seu devido lugar, né? Então, qual é o lugar da minha família? Será que, de fato, eu dedico o tempo que mostra que eles são a minha prioridade, né? Ainda que evidente, cada um tem uma rotina de trabalho com as suas demandas, né? E não se trata de querer planificar todo mundo. Eu sempre falo, um médico intensivista vai ter um tipo de rotina completamente diferente da minha, que é uma rotina escolar, né? Então, evidente, não vai ser a mesma e não tem problema. A reflexão é muito individual, né? Então, na minha vida, né? Porque essa hierarquia das prioridades da minha vida vai me ajudar a pôr a ordem dos deveres e no tempo. E aí, assim, eu consigo organizar. Aí, a do tempo e dos deveres é igual a das crianças, a rotina e como que eu administro esse tempo que eu tenho, tá? Tudo bem, pessoal? Sim? Então, para a gente terminar o hábito da ordem, com algumas coisinhas práticas, né? Então, primeiro, eu queria deixar, aqui vão sair umas 4 lições de casa para os pais, né? Então, anotem aí. No jantar de hoje, né, qual vai ser a pauta do jantar? Então, conversar marido e mulher sobre as regras e os combinados. Então, pensar assim, para nossa família, não é para todo mundo, para nossa família, quais são os assuntos inegociáveis? Então, o que é inegociável? Se está doente, se está de mau humor, se fizer, não é aceitável. Então, por exemplo, desrespeitar a mamãe, o papai e os irmãos, normalmente não é admissível em situação nenhuma. Não importa se você está bravo, não importa se você está doente, não pode maltratar a mamãe, não pode bater na irmã, não pode bater no irmão, né? Então, às vezes, eu espero que esses sejam também os de vocês, né? Mas assim, que a gente tem algumas coisas que serão poucas, que são inegociáveis. Quais são elas? Porque outras coisas, elas são combinados. Então, por exemplo, a gente vai falar do hábito da alimentação. Onde a gente come? À mesa, todo mundo sentado, e tatatã. Sim, mas porventura, uma criança que esteja doente e não coma sentada à mesa, ela não tem a mesma consequência de ter batido na irmã. E aí a gente consegue hierarquizar também as coisas. E a gente não dá tanto peso para, às vezes, as coisas que não merecem tanto peso, né? Então, é diferente. Agora, bater na irmã doente ou não doente não é aceitável, né? Então, a gente consegue diferenciar o que é uma regra do que é um combinado. E aí, nesse convite à reflexão, nessa reflexão, eu gostaria de aumentar o convite. Que a gente pensasse o que é mania nossa. Porque às vezes a gente tem umas manias. Eu lembro que uma vez eu assisti uma formação de uma médica psiquiatra justo sobre a obediência, os hábitos e tal, e ela falava assim, às vezes a gente tem umas manias como mãe que é assim, tem que começar o banho lavando a cabeça, né?
Porque, claro, a sujeira cai e tal, não sei o quê, né? Aí ela falou assim, só que isso é mania. Ela falou assim, eu sou médica. Tanto faz se lava a cabeça primeiro com shampoo ou se lava primeiro o corpo com sabonete. No fim, a água continua caindo e vai levar a sujeira toda embora, né? E aí eu pensei, porque eu sou a que fala, começa pela cabeça, né? E aí quando eu ouvi, eu falei, nossa, eu importuno tanto a vida deles com esse negócio de não pega o sabonete primeiro, é o shampoo que começa, né? E aí quando eu assisti, eu pensei, eu fico gastando minha autoridade com o shampoo e o sabonete. Aí quando briga com a irmã, eu já gastei toda a autoridade no banho e ainda tenho que me estressar mais porque brigou com a irmã, né? Então isso nos ajuda, sabe, a perceber que, bem, às vezes eu estou gastando todo o meu latim com o que não importa, né? O importante é tomar banho, né? Evidente. Assim, mas, e aí ficou, na hora que a coisa séria acontece, eu já briguei com a coisa que não era importante, e aí agora eu não sei nem mais o que é, sabe? Então, isso vai ser um convite interessante, né? Depois a gente vai propor ao longo do restante da palestra várias coisas de rotina. E não esquecer dos encargos. Gente, os nossos filhos podem muitas coisas. Essa tabela aqui, eu não sei se ela tá tão boa, mas a gente pode enviar também para vocês, tá? Bom, também ela é facinha de encontrar. Mas essa tabela, uma vez quem publicou foi a Dorita Porto. Não sei se todos conhecem, mas uma super educadora, né? De pais e famílias. E aí uma vez ela publicou e falou assim, gente, os filhos de vocês podem fazer muitas coisas, porque com 2, 3 anos, olha o tamanho, né? Olha a quantidade de itens. Às vezes a gente faz por eles. E aí um outro convite é quem tem mais de um filho, ter bastante atenção com o caçulinha, porque o caçulinha é nosso eterno bebê, né? Quando o nosso mais velho tinha a idade do caçulinha, às vezes a gente já tinha outro bebê, então ele teve que se desenvolver, né? Porque era uma questão de sobrevivência. Tinha um bebê lá que demandava da mãe, que estava sempre no colo, mamando, não sei o quê. Então era assim, põe seu tênis, põe sua calça, põe não sei o quê, vai ao banheiro, se limpa, dê a descarga, lava a mão e tal. Aí o caçulinha, porque não tem outro bebê, a gente vai junto, dá a descarga pela criança, lava a mão da criança, faz tudo pela criança, né? Então, essa é uma reflexão importante. Como está a autonomia e as coisas que o meu caçulinha pode fazer? Será que ele faz ou será que ele é o meu bebezinho ainda? Então, aqui tem um bom exercício. Por que pensar nos encargos? Porque eles são parte da família, eles não são visitantes. Então, as coisas para que a casa se ordene também é função deles. Claro, a gente não vai pôr uma criança de 2 anos para preparar pequenas refeições no fogão, né? Que um acidente vai acontecer. Mas ela muito bem pode pegar aquele paninho lá que a gente tem de passar em cima da mesa e passar na mesa do jantar antes da gente servir a refeição, né? Vai ficar plenamente limpo? Não, ela tem 2 anos, né? Então o que você pode fazer? Às vezes você pode até ter limpado e pedir para ela limpar, ou se for só farelo de lanche da tarde, tudo bem se ficar um farelo de pão, entende? A gente não morre de jantar numa mesa que tem um restinho de farelo de pão e deixa a criança. Ela vai entendendo e aos poucos a gente orienta. Fala, filha, acho que ou filho, você esqueceu desse pedacinho aqui, né? E assim eles fazem. Então, aqui uma primeira lição de casa. Depois, eu queria entrar no sono. Eu pus de propósito na minha preocupação dos dias de hoje. Eu pus na ordem, né, de quem tem muitos alunos pela frente. O sono é um pilar muito importante. Aqui a gente tem a tabela do American Academy of Sleep Medicine, um estudo de 2016 que não foi alterado. Então essas são as horas que as pessoas precisam dormir. Os nossos alunos do mundo inteiro e os do catamarã também vivem uma era da privação de sono. Os pequenos por culpa nossa e os grandes também. Porque às vezes a gente pensa assim, não, os adolescentes a culpa é dele que não dorme. Não é não, porque os responsáveis por eles somos nós. Privação de sono é gravíssimo. Quando a gente vai para o mesmo, só um dado, né? Um dado bem recente, 50%, isso veio daquela CDC, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano, fez um estudo de sono, 50% das crianças nos Estados Unidos dormem após as 21. Vocês podem pensar, poxa, mas nem é tão tarde. É muito tarde. O GH, que é o hormônio do crescimento, é liberado às 11 da noite e a criança tem que estar em sono profundo. Sono profundo precisa de pelo menos umas 4 horas para a criança entrar em sono profundo. Aí não cresce, sente mais fome, fica mais irritado. E aí o próximo slide mostra as consequências tenebrosas do que acontece quando se dorme menos do que o necessário, né?
Aumenta-se o risco de hipertensão, obesidade, diabetes e depressão. Em adolescentes, aumenta o risco de automutilação, pensamentos e tentativa de suicídio. Esse é daquele estudo do American Academy of Sleep Medicine, no primeiro slide. Né? Tá na continuidade do estudo vem os itens. Né? A gente vê que o adolescente hoje em dia está doente. Não aqui. Aqui a gente vive um ambiente muito privilegiado. Muito privilegiado. Mas a gente está em contato, né, com as famílias do mundo, com os outros professores e tal. Há uma epidemia de automutilação e suicídio na adolescência. Isso não é à toa. Muito disso está relacionado à falta de sono, porque sono regula. Quando a gente olha o de cima, né, o que acontece quando se dorme a quantidade adequada de horas? Melhora a atenção, o comportamento, a aprendizagem, a memória, o equilíbrio emocional. Eu não sou médica, eu sou professora, né? Eu não sou nem pedagoga, eu sou professora de história. Né? Mas sou educadora há muitos anos, né? Formada especialista em educação personalizada e tudo mais, mas não é esse o ponto. O ponto é, eu não sou médica, eu não sou da área médica, mas não precisaria ser, porque é empírico. Né? Quando por que a gente fala que ao puerpério se sobrevive? Porque a gente não dorme. É que tem uma graça divina especial para as puerpérias, né? Assim, mas é terrível não dormir. Né? Então, assim, às vezes, os maridos às vezes não nos reconhecem, né? Falam, o que aconteceu com você? Chama privação de sono. Né? O que está acontecendo é só privação de sono. Depois, quando a gente dorme de novo, se regula. Então, regulação emocional acontece no sono. Para além de todos os problemas de aprendizagem. Essa epidemia de TDAH, né? Assim, claro que tem gente que tem TDAH, claro que os diagnósticos melhoraram, por isso que os números também aumentaram, é verdade. Mas não é só isso. Existe um problema de sono, de excesso de telas, de péssima alimentação, porque, né, assim, não é que de repente o mundo inteiro virou TDAH. Alguma coisa, vocês concordam? A gente lê uma notícia dessa, a gente não pode levar com normalidade. Ah, claro, agora 50%, sei lá, não são 50%. Entre 15% e 20% das crianças têm TDAH. Bom, gente, numa sala que tem 10 alunos, a gente está falando de duas crianças. Tem vários maternais aí que tem 10 alunos, a gente está falando de 2 crianças dentro da sala, é muita gente. Né? Então, não é tão normal assim. Claro, me entendam bem, tem criança que tem mesmo. A medicina avançou, o diagnóstico está mais preciso. Maravilha, que bom, porque assim a gente consegue ajudar a criança que realmente tem. Mas muitas crianças têm a falta de sono. Né? E aí, por que dormem depois das 9 da noite? Porque estão vivendo a rotina dos pais. Né? E eu entendo, a gente trabalha até tarde, a gente quer ter um tempo com eles, né? Então, só que assim, isso não é dos nossos tempos. Antes, né, pensando no século passado, os pais homens, mais do que as mães, também chegavam tarde. Né? E às vezes a criança não tinha esse tempo, tinha só no final de semana. E ninguém foi também tão traumatizado assim no século passado, sabe? No finalzinho um pouco, mas foram outros motivos. Não foi bem o pai chegar tarde, né? Foram as ideologias malucas. Mas assim, então é importante que se conviva com o pai e com a mãe, sim. Mas é muito importante que se tenha o tempo de sono. Né? E aí como que a gente calcula o tempo de sono? O horário, como que a gente organiza, né? Para que a criança tenha o tempo de sono? A partir da hora que a criança acorda. A gente faz o cálculo ao contrário. Então, meu filho acorda normalmente sozinho às 6 da manhã. Então, se ele precisa dormir 11 horas, ele tem que dormir às 7 da noite. Né? E aí, um adolescente, assim, elas até às vezes, desculpa, porque eu tô sempre com as meninas e falo elas, né? Mas eles acordam às vezes até um pouco mais tarde, porque aí eles já têm um sono de manhã que vai até mais pra frente, né? 7 horas e tal. Especialmente quem mora aqui do lado, eu fico até com uma invejinha boa, sabe? Eu pergunto assim, que hora você acorda? Eu moro aqui do lado, acordo às 7, 7h15, tomo café e venho. Eu falo, nossa, que delícia morar do lado da escola, né? Então, aí tudo bem, vai mudar, evidentemente, né? Mas não podemos esquecer dos hormônios, do horário em que as coisas se regulam, né? Então, é bastante importante. Poxa, um adolescente precisa dormir entre 8 e 10 horas. Eu tenho várias alunas que dormem 6 horas. 6 horas. É muito pouco dormir 6 horas, gente. A gente não aguenta. Né? Aí começa a ter dor de cabeça, aí chega na primeira aula tão assim. Eu lembro que isso começou a me chamar a atenção quando algumas alunas falavam que precisavam tomar café. E eu pensava, nossa, mas você é adolescente? Como assim você precisa tomar café? Né?
Não, é porque eu sinto muito sono. Aí eu falei, a gente vai ter que fazer um trabalho nessas tutorias, né? Então tô lá em cima das tutoras, mas é claro, a tutora não tá dentro da casa das pessoas, né? Recentemente eu atendi uma família que me falou assim, de adolescente, ela tem o horário do celular, tal hora o celular vem pro meu quarto. É uma menina de ensino médio. Eu quis aplaudir essa mãe. Falei, é isso mesmo, você é mãe. Ela falou, não, porque senão ela não dá conta, é muita tentação, é tentação pra mim. Falou, eu quantas vezes não deito lá com meu marido, ao invés da gente conversar, fico lá rolando não sei o que do Instagram. Aí eu falei, é mesmo, né? Porque é muito fácil, e é difícil sair dele, né? Porque esse negócio de passa assim ou passa assim, né? Então, foi feito para. Foi feito para, né? Tem psicólogos dedicados a fazer com que a gente não consiga parar de fazer assim, enquanto a gente está com a telinha lá na mão. Então, imagina o perigo que é isso na mão de um adolescente. Se a gente, que em tese é mais forte, regulado e não consegue, imagine um adolescente, né? Então, a gente aí eu falo, eu com as tutoras, o Sérgio com os tutores dos meninos também, a gente está em cima disso, né? Eles precisam voltar a dormir. Eles precisam voltar a dormir. E as crianças pequenas precisam dormir. E as crianças precisam fazer soneca. Precisam fazer soneca na nossa casa se eles são pequenininhos, como uns que estão aqui, né? Porque quando eles são assim muito pequenininhos, eles dormem, coitados, que eles caem, né? De tanto sono. Mas mais pra frente, eles começam a não querer dormir, né? Então, eu lembro muito de um filho que falava, eu não quero dormir, né? E aí tinha que fazer um cenário, né? Dava mais tempo para pôr para dormir do que dormindo. Mas tudo bem, aquele tempinho de sono era muito importante, né? Então, que a gente não seja atropelado pela rotina, né? Que a gente seja intencional. E aí, eu queria só falar de dois... Tão bonitinho, né? O que a gente faz com a autonomia do sono? Então, um pouco, a gente vai trabalhar em cima disso. Sabe igual a ordem, que não é pra gente ser maníaco? Aqui também. Então, puxa, né? Meus filhos dormem no mesmo horário, na própria cama, tudo bem, sem o adulto e tal. Mas, poxa, se a criança tá doente, tudo bem ela dormir pertinho de você, entende? Porque senão a gente fica maníaco. Outro dia eu ouvia uma educadora dessas de internet mesmo falando, as pessoas como não sabem nada, a primeira coisa que aparece, elas se agarram como se fosse a última tábua de salvação. Né? Então tem que dormir no quarto com autonomia. Aí não importa, o mundo pode estar caindo, tem que dormir lá no quarto sozinha. Calma, né? A criança está 39 de febre. Aí você vai, ela está sofrida, gemendo, você vai deixar ela lá sozinha? Claro que não. Ela está precisando do seu aconchego, né? Ou sei lá, um piquititico assim, né? Quando dá aquelas coliquinhas difíceis, ou tá com o nariz todo entupido, não consegue dormir porque deita, entope, acorda. Ele está precisando do seu colo. Põe no seu colo. O carinho também é importante, né? Senão vira quartel, né? Mas isso aqui nos ajuda, né? Em muitos sentidos, né? Porque dormir a noite inteira sem ir para a cama dos pais, aí é o nosso sono que entra em jogo também, né? E o nosso casamento, porque, né? Quando tem uma criança no meio da cama, esse casamento está um pouquinho atrapalhado, né? Porque vamos combinar, algumas coisas não podem acontecer quando tem uma criança com a gente. Então, é importante a gente ter isso como um plano. Puxa, eu não estou vivendo isso, Camila. A minha filha, meu filho ainda precisa de mim para dormir. A gente faz com calma um processo para que ele aprenda a dormir sozinho, tá tudo bem, né? Não sei nem por onde começar. Nos procure. As tutoras têm muito a ajudar. Se precisarem, eu também estou à disposição. Né? Então, assim, a gente pode desenhar um plano para cada família para esses pontos. E não pensem assim, ela que está lá falando vive tudo isso perfeito. Vivo nada. Também tenho que ajudar os meus filhos. Eles não assistiram a palestra. Né? Então não é que assim, eles assistiram a minha palestra e falaram, preciso dormir a noite inteira sem chamar a mamãe, né? Não, ao contrário, né? Eles são os que talvez menos saibam disso, e aí é claro, a gente vai lá e ajuda. Eu tô nesse processo agora com a minha menor, porque ela acorda e como ela dorme na cama baixinha, ela vai andando até o menor, não é nem que ela chama, quando eu vejo ela já está lá no quarto. A sorte é que ela é apaixonada no meu marido, então ela fala, papai, aí é com você. É com você, viro pro lado, né? Mas o pobre do Léo tem que administrar a volta dela lá pra cama, né? E tudo bem, a gente tá nessa fase. Quantas vezes ele falou pra mim outro dia, nossa, levantei 5 vezes pra devolver a Tereza na cama dela. Aí eu falei, nossa, eu não ouvi todas. Aí eu falei, quando for assim, você pode me dar um cutucão que eu revezo com você, né? Porque, pobre, ela quer o pai mesmo, né? Tem uma sorte nisso, mas eu também tenho que pensar nele, né? Então eu não posso só dar graças a Deus e tipo, é com você, né?
Mas, vocês me entendem? Então, assim, a gente passa por isso, né? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, como que eu vou falar com a professora que a minha filha não dorme a noite inteira na cama? Ela passou por isso. Tô contando pra vocês, eu tô nesse momento, sabe? E tá tudo bem, ninguém vai ser julgado, né? Ou sei lá, a gente pode pensar, mas ela ir pra minha cama, me chamar, ainda tá no normal. Agora, como que eu vou contar que eu fiz cama compartilhada? Gente, com certeza alguém aqui já fez cama compartilhada, sabe? Tudo bem, não sei o que eu faço para tirar minha filha de lá, a gente te ajuda, né? Porque eu também já tive uma que de repente aparecia no meio da cama, só que essa era tão silenciosa que eu só percebia às 5 da manhã. Porque a cama, sabe quando você vai um pouco mais para lá, no meio da noite, né? A cama é mais larga, ela é tão fininha que a danadinha se enfiava assim, no meio da gente, eu não percebia aquele sono já de mãe de 3, né? Morta. E aí, às vezes, eu falava assim, nossa, que hora será que ela veio parar aqui, né? Aí eu falava pro Léo, ele falava, nem vi, não sei, não apareceu. Aí a gente falou, bom, tudo bem, ela vai dormir esse final de noite, de dia, né, já, pra ela, lá na caminha dela. E a gente, aos poucos, vai fazendo, entende? Então, tá tudo bem, né? Não tenham medo, né? Porque às vezes a gente não fala porque tem medo de ser julgado. E tá tudo bem, todo mundo passa por isso, as crianças são todas iguais, elas todas têm dificuldade para dormir, um ou outro santo que dorme a noite inteira. Né? Mas a maioria das crianças não dorme a noite inteira. A gente ajuda que durmam a noite inteira e tá ok, né? Então vem, pede ajuda, a gente desenha, faz, aí não volta, aí fica doente, volta tudo para trás, né? Porque aí tava tudo ótimo, aí fica doente, aí você fala, aí estraga toda a rotina, a gente começa de novo, é assim mesmo, né? Então qual que é a nossa lição de casa 2? Elaborar um plano de ritual do sono. Então, mamãe e papai, né? Como que a gente quer que seja em casa? Com horários fixos, mas, gente, não é quartel, né? Depois, pensar os rituais, que histórias a gente pode contar, como que a gente acalma a casa. Aí um convite aos papais. Não cheguem e agitem tudo. Porque às vezes vocês chegam e joga a criança pra cima, aí põe a criança pra fazer Homem-Aranha no teto, né? Aí você fala, agora eu tenho vontade de falar, agora você põe pra dormir, né? Que eu tava aqui no maior silêncio, baixando as luzes e tal, chega o pai e festa do caqui. Então, claro, faz parte, é gostoso isso no papai, é muito gostoso isso no papai. Mas cuidado só, porque se a gente tá nesse momento de organizar o sono, isso um pouco atrapalha, né? E é isso, luz, temperatura, essas coisas, né? Depois, e aí agora a gente encaminha para o fim, tá? Alimentação. O comer de tudo é diferente do comer tudo. Na escola, as crianças são convidadas a comer de tudo. Aí eu tenho um pedido para as mães. Deixem as professoras fazerem o que elas fazem há 30 anos e dá certo. 30 anos no Brasil, 60 anos fora do Brasil. Faz 60 anos que as professoras de colégios como os nossos incentivam as crianças a comer de tudo. Aí vem a mãe com a maior das boas intenções, porque é a minha filhinha, é o meu filhinho que não come cenoura. Aí manda no Layers, por favor, forçar ninguém força. Por favor, não insistir que o meu filho coma cenoura, ele não gosta de cenoura e tal. Estamos perdendo a oportunidade de ajudar a criança a comer a cenoura, porque às vezes ela vai comer aqui, porque tem 500 amiguinhos lá comendo a cenoura, e ele vem e fala, e come. Né? Então, assim, deixa. Ninguém força, gente, isso eu garanto. Ninguém abre a boca dos nossos filhos e enfia a cenoura lá dentro. É sempre um convite, né? Eu contei no ano passado, retrasado, mas é que eu não me esqueço, que uma professora de primeiro ano pegou os caquis, enfiou os garfinhos assim e falou, picolé de caqui. Gente, caqui mole, vamos combinar, né? Que não é uma fruta assim, nossa, que linda, porque morango é bonito, né? Mas caqui não é assim super bonito. E as crianças comeram caqui, porque era picolé de caqui, entende? Então, às vezes, a gente não deixa a professora fazer, né? As crianças, sei lá, meu filho não gosta de carne com molho, mas aqui às vezes come porque tem isso, o incentivo da professora, o incentivo dos amigos, né? Então, deixem elas fazerem, né? Claro, não, meu filho tem um caso super raro de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, o super raro é a exceção, mas a maior parte das crianças não estão na exceção. Elas estão no processo educativo, então a gente ajuda, né? Ninguém aqui é obrigado a raspar o prato. Se a criança saciou, né? E se ela quer repetir uma coisa específica, a gente também deixa, claro, né? Não vai deixar a criança comer 50 pães de queijo, porque, pelo amor de Deus, né? No lanche da manhã ainda, aí não vai almoçar e tudo mais. Mas é claro que se a criança fala, tia, eu posso comer mais uma banana? Sim, ninguém é proibido de comer,
né? Mas a gente também ajuda que eles não comam, sei lá, né? É isso, 50 pães de... Porque tem dia, dependendo do... É o dia do leite com cacau, que aqui é leite com cacau, não é todinho. E eles tomam a beça. Fica a dica, viu? Não precisa ser todinho açucarado. Pode ser cacau. E eles tomam aos montes. Aí tem uma hora que as professoras têm que falar, não, agora chega, porque vai dar dor de barriga, né? Não dá. Então, sim, esse não eles têm, né? Mas acho que vocês me entendem. Aí entram todas as outras coisas pra gente refletir. Pode beliscar? Bom, todo dia se beliscar não almoça, não janta. Agora, é claro, tá no final de semana na casa da avó. A avó tem lá como chama aquilo? Nem existe mais baleiro, né? Mas sei lá, na minha época tinha baleiro e na casa da minha avó tinha baleiro, né? O gostoso de ir na casa da minha avó era comer aquela bala de leite. Vocês lembram que era da pontinha azul, a embalagem? Que grudava em tudo que era bracket de aparelho, né? Mas era uma delícia. E aí na casa da minha avó podia beliscar balinha a qualquer horário. Mas eu não ia na casa da minha avó todos os dias, entende? Né? Então desculpa contar minhas coisas. Mas é só porque, né? Porque os meus exemplos não são assim tão universais. Mas é isso. Então, onde pode beliscar? A gente vai viajar de carro 16 horas. 16 horas de carro, pelo amor de Deus, né? Sei lá, 6 horas, tá. Não vai poder beliscar? Não vai poder comer um salgadinho no carro? Pode ser um saudável, se a gente é muito, né? Mas assim, nem um biscoitinho de polvilho, nada, né? Puxa, que viagem sem graça. Honestamente, que sem graça, né? Não, porque a gente vai parar para almoçar às exatos 11h45, que é o horário anterior à soneca, e vamos comer salada, arroz, feijão, não sei que restaurante é esse que vocês confiam nessa salada, para começar, né? Então, assim, entende? Deixa beliscar nesse dia, né? Então, que a gente tenha essa flexibilidade, né? Que a gente busque uma nutrição adequada, sim, né? Ultraprocessados e açúcar em excesso prejudicam memória, atenção, causam irritabilidade. Vejam pela gente. Se a gente estraga a nossa nutrição, né, aquela semana que o trabalho foi punk, que a gente almoçou qualquer coisa, como que a gente termina o dia? Né? Tudo inchado, mal-humorado. Porque, claro, a alimentação regula. Então, na criança, mais do que isso. Mais ainda, né? Depois, mastigar. Não chega de bater papinha. Deixa mastigar. Precisa morder maçã. Sabe? Isso aqui, ó, fortalece todo o aparelho fônico. Eu nunca vi isso. Agora a gente tem onda de criança que faz fono porque tem isso aqui mole, porque não mastigou. Aí tem que gastar tufos de dinheiro na fono, que seriam facilmente prevenidos com mastigação. Bife duro. Não é? A avó talvez não dê conta de comer o bife duro. Mas a criança dá, gente. O dente da criança é afiadinho. Quem já foi mordido por filho sabe bem, né? Que dor do cão que é uma mordida de uma criança. Então eles dão conta de mastigar bife duro. Ah, o bife saiu meio duro, pobrezinho. Não vamos dar. Claro que vai. E eles reclamam e a gente fala, mastiga, que bom que você tem dente. Vamos ver, deixa eu ver aí se você é forte mesmo, né? E pronto, e mastigaram e vão melhorar a fala. Né? Então é muito importante deixar mastigar, né? E aí, duas coisas. A alimentação está diretamente relacionada à fortaleza. Né? Então a gente fala lá na frente, eu quero que o meu filho consiga estudar, fazer, né? Aí pego alunos de adolescente de ensino médio. Poxa, o aluno adolescente de ensino médio hoje faz uma prova do Enem que dura 6 horas. 6 horas sentado. É chato pra burro. Quem consegue ficar 6 horas sentado fazendo prova? Nos dias de hoje, que o frame lá do TikTok sobe em 1 segundo, né? Então, como que a gente vai mudar o Enem? Talvez até os nossos filhos fazerem Enem, deve mudar mesmo, porque muda, né? Mas vocês me entendem? Assim, existem coisas que são difíceis mesmo. Sei lá, um cirurgião. O cirurgião fica 12 horas, às vezes, em pé. Já pensou se ele falasse assim, cansei, vou parar? Né? O paciente, se tivesse acordado, entraria em pânico, né? Então, assim, não existe isso. Da onde vem essa fortaleza? Vem nessas coisas pequenininhas. Né? Comer o que não gosta, se vencer em arrumar as coisas, né? Dormir na hora certa, fazer a soneca que não quer. Começa aqui. Por isso que eu falei que são pilares, entende? Outras virtudes crescem a partir daí. E, por favor, sem telas. Não dê um tablet na mão, porque televisão ninguém nem tem mais, né? Eu descobri que televisão realmente é coisa do passado. Mas tablet não é. E aí o que a gente faz? Ah, come tão bem com o tablet na frente. Ah, por favor. Isso é nossa preguiça. Porque dá trabalho dar comida para a criança. Porque ela se distrai, porque ela para de comer, porque a comida esfria, né? Porque tudo acontece. Porque ela levanta. Mas a gente educa.
né? E a criança, hoje, outro fator relacionado à obesidade é a criança comer com telas na frente. Isso já é desde a televisão. Porque a criança não percebe que saciou. E aí ela vai comendo até explodir, né? Assim, literalmente. Então é grave. Lição de casa. Elaborar um ritual da mesa. Como a gente quer que seja? Como família, né? Que a gente coma à mesa, todo mundo sentadinho, juntos, sem celular. Sem celular é a gente também. Porque aí também não dá, né? Ah, você não pode ver, mas eu tô aqui trabalhando. Ah, gente, são só 30 minutos. É bom desconectar do celular a gente também. Põe lá na outra sala o celular, para ele nem, você não ouvir nem ele vibrando, né? Então, assim, como vai ser, né? Quanto tempo vai demorar? Vai ter um combinado de se não jantou na hora certa, não vai ficar comendo antes de dormir? Isso é importante, porque a criança é cheia de não jantar, e aí na hora que você fala, hora de ir pra cama, tô com fome, e aí a gente morre de pena. Eles também não morrem de fome não, né? Mas assim, tô com sede, aí é o xixi que escapa, aquela coisa toda. Então, a gente precisa ter uns combinadinhos, até que horas come, até que horas bebe água, até, né? Então, são as coisas que a gente combina na nossa casa, na nossa família, né? E aí, por fim, a higiene. A higiene, ela é muito importante para a criança, porque é aqui que começa a educação da sexualidade. Um corpinho bem cuidado é um sinal de respeito, assim, ajuda com o respeito próprio, né? O cuidado com a higiene, o cuidado com o corpinho, vai mostrando para a criança que o corpo é um tesouro, que é a teologia do corpo, né, de São João Paulo II. Então, assim, às vezes quando a gente começa a falar de educação da sexualidade, falando de higiene, as pessoas nos olham com umas caras, assim, do tipo, que relação que ela tá vendo que eu não tô vendo, né? É essa, de que assim, a criança vai percebendo que valor tem o corpo e que o corpo precisa ser cuidado, de que a gente cuida que esteja limpinho, bem vestido, com uma roupa limpinha. Claro, tá lá no parquinho, brincando de areia, vai sujar. Aí não é também assim neurose, né? Então, não sujou, vamos trocar a camiseta. E lá no parquinho ficar trocando a camiseta é só se você tiver, nossa, tem que ter uma arara de camisetas, né, assim, infindáveis. Então, não, brincou, sujou, tá bom. Agora chegou em casa, banho, essa roupinha vai ser trocada, a gente só vai comer depois do banho, porque a criança tá suja, entendem? Né? Então, é nessa lógica, né? E aí, claro, é a higiene básica, escovação, banho, troca de roupas, né? Ajudando que a criança perceba o valor do cuidado e faça essa conexão entre a higiene e o seu bem-estar, né? A sua autoestima. Tem um livro antigo, chama 100 Planos de Ação, que era de um programa de escola de pais espanhol. E aí eu lembro que tinha um lá que era uma família que estava combinando esses hábitos com as crianças. E aí eles fizeram um lema: criança limpinha dorme melhor. E aí era para ajudar os filhos a tomarem um bom banho antes de ir para a cama, né? E é verdade, a gente também, né? Quantas vezes a gente não vai tomar um banho para relaxar e dormir bem, né? Então é a mesma ideia. Acho que ninguém faz crossfit e vai direto para a cama, né? E deita. Se o marido faz isso, a gente quer morrer. Não é? A gente fala assim, pelo amor de Deus, agora eu vou ter que trocar todos esses lençóis porque ficou tudo imundo de suor e tá. É a mesma lógica da criança, né? O que é essa autonomia na higiene? E aí aqui é um pouco mais da criança pequena, evidente. A gente termina sempre 9h30 essa, né? Então eu tô terminando. Primeiro, assim, a criança sente muito prazer quando ela consegue fazer as coisas. E aí o que a gente tem que ter como meta? Para a criança de maternal 1 é o desfraude. Desfraude diurno, né? Que às vezes vem acompanhado do noturno, mas nem sempre, porque nem toda criança com 2 anos já consegue fazer o desfraude noturno, tá tudo bem, né? Mas o desfraude diurno, sim, porque ele é treinável. Ah, não sei nem por onde começar. Vamos conversar com a professora, ver se ela também já viu algum sinal, porque elas estão bem treinadas a ver os sinais. Mas os sinais geralmente é a criança pedir, a criança ela já tem que conseguir saltar com as 2 perninhas assim, sabe? Porque isso significa controle de esfíncter. E aí a gente faz o processo. Sempre que a gente faz o processo de desfraude na nossa casa, a gente precisa avisar a escola, porque a professora não adivinha que a gente começou o processo, né? E aí elas nos ajudam super, porque aí tem assim, hora das meninas de calcinha irem ao banheiro, aí elas vão todas que já desfraudaram, é bem bonitinho. Pensa que, gente, tá falando criança de 2 anos, né? Eu não falo assim com as adolescentes, pelo amor de Deus, né? É muito, e além do que é muita exposição, né? Mas com as pequenininhos dá pra fazer. E aí elas já se acham o máximo, que vão ao banheiro e aí tem as berçaristas que acompanham, então tem todo um processo. Vai ter escape? Vai ter escape? Tem que mandar troca? Tem que mandar até sapato,
né? Eu descobri no meu primeiro filho, evidente, quando não tinha o sapato, ele voltou com o chinelinho emprestado da escola. Eu falei, ai meu Deus, tem que mandar sapato no desfraude, né? Aí eu já aprendi que tinha que mandar o sapato. Então a gente vai aprendendo e a professora nos ajuda. Então, depois, a gente vai ensinando a se trocar, né? Então a criança vai aprendendo a pôr, geralmente eles aprendem primeiro a pôr a parte de baixo, que é mais fácil, depois a parte de cima, né? Eles escovam os dentes, mas eles precisam de supervisão. Então combinem lá com os dentistas até que idade vocês vão fazer essa supervisão, aquela escovação boa da noite e tudo mais. Eu lembro que um pediatra muito querido nosso falou assim, nunca vi isso, agora fazer canal em criança de 2 anos? É porque pai e mãe não estão escovando o dente de criança, gente, né? E muito açúcar também, né? Uma alimentação toda comprometida. Depois o banho, começa com a gente dando, depois eles vão aos poucos aprendendo. Eu falo que banho de menina autônomo é mais difícil, porque o cabelo comprido demora mais, né, para elas aprenderem a esfregar. Então, posso contar uma da minha casa? É a última. O meu filho já tem 5 anos, então ele já faz o banho dele todo sozinho, eu só fico de olho, porque senão ele só ensaboa aqui, né? Então eu lembro que tem aqui e tal. Mas a minha filha quer fazer também, só que ela tem aquele cabelão da Elsa, sabe? Do Frozen. Então eu falo, filha, aqui não dá, eu preciso esfregar o seu cabelo, né? Ela, mas o Rafa já toma banho sozinho. Eu falei, mas você tem o seu cabelo é o da Elsa, então vira aqui e deixa eu resolver o resto, porque senão, imagina, né, o cheiro que fica aqui atrás. Então a gente tem que ter esse, né? E ensinar a se limpar. Aviso, meu filho está no Jardim 2. Filho de Jardim 2 precisa ganhar autonomia ao se limpar. Primeiro ano não existe acompanhamento de banheiro. Então, não é porque não existe acompanhamento de banheiro que o colégio está forçando, é porque é a idade, né? Então, os nossos filhos de Jardim 2, até o final do ano, precisam ganhar essa independência de se limparem quando vão ao banheiro. E aí, gente, tudo bem ensinar, se quiser ensinar com lenço umedecido. Também não precisam ter vergonha de ir com uma bolsinha, sabe assim? Com um lencinho ao banheiro, tá tudo bem, né? Faz parte, todo mundo faz, né? Não é que assim, só ele vai ao banheiro, então todo mundo vai. E aí ajuda muito as fichas de virtudes do projeto. Então, a partir do Maternal 2, a gente recebe aquelas fichas para a gente pôr as carinhas. Esse mês, para algumas turmas, dentro da ordem está o cuidado da higiene. Não sei se vocês repararam. Lavo as mãos antes de comer. Só me lembrei desse. Qual que é a do Jardim 2? Cadê? Você lembra, Bia? Não, né? Mas é higiene também, mas eu não lembro. É mais complexo do que só lavar as mãos. É bem legal, assim. Então, ajuda a gente a ajudar os nossos filhos, né? Para terminar, bom, acho que a lição de casa vocês já sabem, né? Ajudando os filhos nesses pontos. Se vocês puderem, por favor, preencher a lista de presença, ao final tem um campo aberto para sugestões, as críticas e tal. É o saque da palestra. Então, por favor, porque também às vezes vocês podem sugerir temas, né? Gostaríamos de tal coisa. É um bom caminho para vocês nos indicarem, evidente, que a gente está sempre à disposição. Então, também, se quiserem falar conosco, nós estamos sempre a postos. Muito obrigada. Se alguém depois tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Só vou encerrar para dar pelo tempo, mas eu estou aqui, então se precisarem, contem comigo. Muito obrigada e um bom dia para vocês.